Tá, vamos lá, ó. A parte de força centrípeta é muito tranquilinho, então eu vou só fazer uma breve explicação aqui, né? A força centrípeta é basicamente a força responsável pela mudança de direção na velocidade. Então ela vai estar sempre presente em trajetórias com curva, né? Sempre que você tem uma curva, você vai ter ali uma aceleração que vai estar puxando esse corpo para o centro da curva. Então, tipo assim, se você imaginar um círculo, né? Posso até desenhar aqui, ó. Se você imagina um círculo, né? Um círculo bem circular. Enfim, se você tem uma pessoinha andando aqui, vai ter uma força que vai estar puxando ela para o centro. Essa força que puxa ela para o centro do círculo é chamada de força centrípeta. Então, ela sempre vai estar presente em trajetórias curvas. Ela sempre vai apontar para o centro da trajetória circular, como eu acabei de desenhar aqui. E pelo fato dela estar puxando o corpo para o centro, ela vai ser considerada uma força resultante. Então, ela é como se fosse uma espécie de aceleração. Tanto que a gente representa a força centrípeta, né? A unidade de medida é em metros por segundo ao quadrado, como é a aceleração. Então, é como se fosse uma aceleração que vai puxar o corpo para o centro de uma trajetória circular. Então, tipo assim, se você tem uma curva assim, vai puxar para o centro. E é basicamente isso. A fórmula para calcular a força centrípeta é m vezes v ao quadrado sobre r, ou seja, massa do corpo vezes a velocidade que ele está ao quadrado. Lembrando que a velocidade aqui ela vai ser sempre em metros por segundo, né? Então, se tiver em quilômetros por segundo, você tem que fazer aquela conversão, né? Que aí, então, se tiver em metro por segundo, desculpa, se tiver em quilômetro por hora, você tem que transformar de volta para metro por segundo. Então, você divide essa unidade, né, que passar da velocidade por 3,6 para voltar para metro por segundo. Então, é basicamente essa fórmula. Massa vezes v ao quadrado, velocidade ao quadrado, sobre o raio da circunferência, ou o raio que for passar na questão. Então, o raio é a metade da circunferência, né? Acho que você sabe, diâmetro. Enfim, isso aqui é a parte teórica então da força centrípeta. Para testar então um pouco a teoria, tem aqui justamente esse exercício aqui que é bem teórico. Um carro de automobilismo se desloca com a velocidade de módulo constante por uma pista de corrida plana. Vou lá. A figura abaixo, enfim, tem essa pista aqui. O que ele quer saber? A força resultante que atua sobre o carro é maior que zero nos seguintes trechos. Se a força resultante é maior que zero, a gente vai ter o quê? Uma aceleração. Se a gente tem a aceleração, no caso, a força centrípeta, ela vai ser uma aceleração. Então, a gente pode afirmar que se tem aceleração, nesse caso de trajetória curva, a gente vai ter uma força centrípeta. Então, se ele se desloca com velocidade de módulo constante, nas partes retas ele vai estar com velocidade constante, então não vai ter aceleração. Só que nas trajetórias curvas ele é obrigado a ter algum tipo de aceleração, que vai ser justamente a aceleração que vai puxar ele para o centro. Então, independentemente de a velocidade variar ou não, no caso, a velocidade, né, escalar dele aqui não variaria, como está falando que está constante, só que vai ter uma aceleração que vai puxar esse corpo para o centro justamente para poder manter essa velocidade. Então, vai ter uma aceleração, vai ter uma força resultante. Então, os momentos em que a força resultante vai ser maior do que zero, vai ser justamente nos momentos de curva. Então, os trechos que tem curva, nesse caso aqui, que a gente consegue perceber, é no BC, que tem uma curva aqui, e no DE. Então, a resposta aqui seria letra B. Certinho? Vou pular aqui para o exercício 25 porque é da minha teoria, tá? Um pêndulo de relógio, blá blá, enfim. Tá mostrando aqui como é que funciona o pêndulo de relógio, que você tem aqui o pêndulo, que é essa haste aqui, né? E ele fica variando entre o ponto A e o ponto C. E tem aqui o ponto B no meio, né? O que ele quer saber? A força resultante que atua no disco quando ele passa por B, né? Vai ser de que modo, né? Então, quando o disco, né? Esse disco aqui, ele tá no ponto B, qual vai ser a força resultante que vai estar aplicando sobre ele? Vamos lembrar que aqui, por ser uma trajetória curva, a força resultante que vai estar aplicando aqui na aceleração vai ser também a força centrípeta. E a força centrípeta, ela é o quê? Ela vai estar sempre apontando para o centro. Então, como ela quer saber aqui qual é a direção, ela não vai ser nula, porque vai ter a força centrípeta. A gente vai saber o quê? Se a trajetória circular, ela está fazendo esse movimento aqui, né? Que é como se fosse a gente imaginar um círculo assim. Então, o centro, no caso, tá muito ruim no desenho, né? Como se fosse um círculo assim, na verdade, é bem maior. Enfim, finge que é o centro. O centro tá aqui, então a força centrípeta, se ele tá considerando aqui o ponto B, né? Aqui, a força centrípeta, ela vai estar apontando para onde? Ela vai estar apontando para o centro. Então, vai estar como? Vertical com sentido para cima. Fez sentido? Porque a força centrípeta, ela sempre aponta para o centro. Isso aqui são duas questões de teoria para
dar uma entendida geral de força centrípeta. Agora uma questão de prática, né, de aplicação, no caso, para testar com cálculo, né, que é a parte mais chatinha. Enfim, um automóvel de massa 800 kg dirige para um motorista igual de massa tamanho. Então a gente tem aqui que o peso total, a gente vai, né, acumulando as informações da questão. A gente tem aqui, no caso eu vou botar em massa mesmo, né? A gente tem aqui que a massa total vai ser o quê? De 800 do carro mais 60 do motorista. Então a gente tem aqui que a massa total vai ser de 860 quilogramas, certo? Então, sabendo essa massa, a gente consegue descobrir o peso, que é só fazer vezes 10, já que a gravidade está aqui, né? Então a gente tem aqui o peso de 8.600 newton. Beleza, primeira informação da questão. Então, esse carinha aí no carro vai passar pela parte mais baixa de uma depressão de raio 20 metros por segundo. Então, a gente tem aqui que o raio... 20 metros por segundo, não. 20 metros. Então, a gente tem aqui que o raio dessa trajetória circular vai ser escrevi errado, vai ser de 20 metros. Certo. A velocidade escalada desse cara vai ser de 72 km por hora. Lembra que eu falei que quando o V ele tá fora de metros por segundo, a gente tem que transformar? Então, se eu tenho aqui um V que está a 72 km por hora, eu tenho que dividir esse valor aqui, né, por 3,6 para a gente poder chegar nessa velocidade em metro por segundo. Se você dividir isso aqui por 3,6, você vai ter um total de 20, que vai ser igual, né, a 20 metros por segundo, que é a velocidade que a gente quer, né, porque a gente não quer ela em km por hora, a gente quer em metros por segundo. Então, a partir do momento em que a gente tem já todas as informações da questão, né, o que ele está pedindo? Nesse momento, a intensidade da força de reação que a pista aplica no veículo, a força de reação que a pista vai aplicar no veículo, no caso, é como se fosse assim, né, desenhando, como se fosse essa força assim, vai ser a força normal. Então, o que ele quer saber da questão vai ser a força normal. A gente também pode representar aqui, além da força normal, a força da FR, né, que vai ser a força centrípeta, justamente. Posso botar aqui, entre parênteses, força CP, né, que é como se fosse força centrípeta. E além dessas forças aqui, a gente também tem a força peso, que está para baixo. A força peso a gente já sabe o valor, que vai ser de 8.600 newton. Então, essas são as informações da questão. Agora a gente pode tentar descobrir, né, porque já que a gente não consegue descobrir a normal, a gente consegue descobrir FR, que é a força centrípeta, porque a gente tem a formulazinha para descobrir a força centrípeta. Então, para a gente descobrir isso daqui, a gente pode aplicar a fórmula, que é m vezes v ao quadrado sobre r. A gente já tem todas as informações da questão, é só aplicar. A nossa massa vai ser de 8.600, o nosso v, né, vai ser de 20 metros por segundo, então 20 ao quadrado. E o nosso raio, que ele passou aqui na questão, vai ser de 20 metros. Como aqui é 20 com 20, né, ao quadrado, eu posso cortar aqui esse 20 com esse 2 aqui, vai ficar 860 vezes 2, que vai dar 1.700, 1.720 não, 17.200, isso, 17.200. Isso daqui em metros por segundo ao quadrado, porque vamos lembrar que a força centrípeta é como se fosse uma aceleração, né? Então a gente já descobriu o valor aqui da nossa FR, né? A nossa força restante vai ser igual a 17.200. Não precisa botar uma unidade de medida, né? Enfim, 17.200. Então a gente pensa assim, se a gente tem duas forças para cima, né, que é a força restante e a força normal e a força peso para baixo, como é que a gente vai descobrir o valor da normal? A força resultante significa que você tem 17.200 vezes maior, né, do que para baixo. Então, para a gente poder descobrir a força resultante, a gente teria aqui como se fosse FR, vai ser a diferença entre a normal e o peso. Faz sentido? Então, a FR vai ser como se fosse o N menos 8.600. Por quê? Porque vai ser justamente essa diferença aqui que vai dar a força resultante. O quão maior o N for em relação ao peso que vai dar a força resultante. Então, a gente pode substituir aqui o FR, né? Aqui no caso, eu vou até mudar isso aqui. Botar então logo P para ficar bonitinha com essa fórmula, né? Então, eu tenho aqui 17.200 vai ser igual a N menos 8.600. Então, a gente tem aqui que N vai ser igual a 17.200 mais 8.600, certo? E isso daqui vai ser igual a 25.000
9.800, né? No caso aqui, newtons. Então, a resposta dessa questão é a letra... Ai, calma aí. A resposta dessa questão é a letra D. Fez sentido? Espero que sim. Enfim, basicamente, força centrípeta é isso, de modo geral. Essa aqui é a parte de aplicação e essas duas outras questões aqui são a parte teórica. E aqui tá o resuminho básico de tudo.